Bom, olá pessoal, olá meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, a mais um estudo das obras de Leon Denis. E hoje nós daremos continuidade ao estudo do livro O Porquê da Vida. Sempre pedindo àqueles que puderem, compartilhem, envie lá para o seu grupo de WhatsApp, do Grupo Espírita, do Centro, compartilhe também nas outras redes sociais, deixe o seu like. Isso tudo é importante para que a gente amplie o trabalho e o alcance, na verdade, que o trabalho nosso não depende disso, mas sim o alcance para que estas mensagens cheguem a outras pessoas que eventualmente ainda não sabem do nosso estudo. Eu sempre tenho colocado na descrição do vídeo os episódios anteriores. Para quem perdeu algum e não quer procurar lá, não conseguiu achar na playlist, pode também procurar aqui na descrição que vai achar os episódios anteriores. Bom, vamos lá então. Hoje nós iniciaremos o capítulo 2, capítulo intitulado por Leon Denis, Os Problemas da Existência. Sempre lembrando que dependendo da editora que você tiver em mãos aí, pode ter alguma pequena diferença, né, na tradução, mas isso não tira ali o fundo principal que a mensagem de Leon Denis tem a nos trazer. Então aqui ele vai destacar no começo o seguinte: o que importa para o homem saber, acima de tudo, é o que ele é, de onde ele vem, para onde ele vai, quais são seus destinos. Olha, isso aqui é a questão, como diz Denis, que deveria nos preocupar mais. Não nos preocupar no sentido da gente paralisar a nossa vida em torno disso. Mas eu acho que é justo com que a gente, ao longo das 24 horas que nós possuímos, destinar aí alguns minutos, algumas horas, se for possível, para estas questões, para não precisa ser horas para essa preocupação, mas alguns minutos de reflexão, né, em relação a essas coisas. Isso para aqueles que ainda não conseguiram compreender de onde vem, para onde vai, qual é o nosso destino, e para aqueles que já compreenderam, dedicar aí sim, por que não algumas horas, no sentido de até estudar em relação a isso. E o estudo que eu falo não é só você sentar, pegar um livro, mas o próprio estudo de um livro através de uma rede, de um YouTube, do Instagram, essas lives que se multiplicam cada vez mais, são importantes porque às vezes o palestrante toca num ponto que vai nos chamar a atenção de algo que a gente não tinha ainda reparado, não tinha observado com calma, e aquilo mexe com a gente, nos convida a uma mudança de atitude, a uma mudança de olhar para as coisas que nos rodeiam. Enfim, é importante a gente pensar nessas questões filosóficas da vida. E isso, quando eu falo disso, eu não me refiro só aos estudos de obras espíritas ou às lives espíritas. É muito mais amplo, né? Engloba, claro e óbvio, para aqueles que gostam do espiritismo, estudar a própria doutrina, mas não é apenas em relação a isso. Quando a gente estuda obras, a própria literatura mais clássica, enfim, obras sobre economia. Eu, por exemplo, atuo na parte comercial, sou empresário. Então eu preciso compreender, inclusive, ali questões que vão me auxiliar a exercer com mais tranquilidade, digamos assim, com mais correção, a minha profissão. Então a gente tem que deixar espaço na nossa vida para tudo, aquilo que é da área profissional, aquilo que é de uma área, de um lazer, por exemplo. Vou citar meu caso de novo aqui, eu adoro corrida, né? Talvez eu já tenha contado aqui, não me recordo, mas certamente contarei em outros episódios, algumas experiências pessoais que me provocam reflexões enquanto eu corro, enquanto eu faço atividade física. Então, de vez em quando, eu gosto aqui de gastar um tempo assistindo dicas de corrida, vendo a experiência de alguns amigos que foram aí para algumas trilhas. Eu gosto disso. Então, eu dedico um tempo da minha vida para isso. Mas por que não posso então deixar um tempo para as questões espirituais? Então a gente precisa evitar o fanatismo, de achar que nada mais me importa. Agora eu sou só espírita e, poxa, mas será? Será que é este comportamento que a gente precisa buscar? Será que é apenas este recurso? Então é necessário a gente olhar para as muitas questões que nos atingem. Então é importante a gente pensar
um pouco nessas questões, porque Denis coloca, importa para o homem saber acima de tudo, né? Ele não fala única e exclusivamente, é acima de tudo. Quer dizer que abaixo disso há outras preocupações que de certa forma também são importantes, embora não tenham tanta importância quanto essas questões filosóficas que de fato impactam na nossa vida. E aqui eu falo de vida, não a vida agora apenas como encarnado, mas a vida como um todo, já que ora estagiamos com e ora sem corpo físico. As ideias que fazemos do universo e de suas leis, do papel que cada um de nós deve desempenhar neste vasto teatro. Essas ideias são de uma importância capital. Olha, papel que cada um de nós deve desempenhar neste vasto teatro, que agora ele coloca a vida como sendo um grande teatro. E é legal observar que na própria peça teatral, a gente observa ali, cada um cumpre uma função. Todos, de certa forma, colaborando para que a peça ali se destaque, e que todos ali consigam cumprir o objetivo coletivo. Mas dentro desse coletivo, cada indivíduo assume um papel importantíssimo. Desde quem escreveu a peça até quem está ali cuidando da maquiagem, quem escolhe o figurino, quem está ali na frente encenando. Enfim, todos têm uma importância. Assim somos nós na vida. Nem todos nós teremos as mesmas profissões. Nem todos nós, agora pensando em movimento espírita, teremos as mesmas funções. Mas todos carregamos uma importância fundamental aqui, uma importância que é necessária ser observada. E aí cada um tem que se perguntar onde e como eu posso ser mais importante, não no sentido de aparecer para os outros, não é essa importância aos olhos dos outros, mas a importância para que aquela atividade se desenvolva melhor com a minha presença, para que a gente faça parte da solução e não parte do problema. É comum no movimento espírita as pessoas acharem que tarefas importantes são aquelas que são assumidas por palestrantes ou por médiuns ou por dirigentes, ignorando que todos são importantes. Não tem tarefa, aquela é mais importante. Poxa, beleza, o que seria do palestrante que está ali numa vitrine, digamos, que está ali ganhando os aplausos, os elogios, se não fossem aqueles que estão na recepção cumprimentando e já ali dando o aconchego importantíssimo até para que a pessoa se sinta bem, se sinta acolhida para assistir a palestra. Numa reunião mediúnica, é importante o papel de quem dialoga com os espíritos, o papel dos médiuns, mas nós sabemos da importância daqueles que aparentemente não têm função, como por exemplo aqueles que estão em preces, auxiliando ali no que se chama vibração para o momento. E a importância fundamental dos desencarnados, esses que, como eu não sou médium, eu não enxergo, mas é necessário reconhecer a importância deles. Então, o que a gente tem que entender agora na sociedade, como eu posso cumprir o meu papel de maneira melhor, e eu preciso então entender essas questões, entendendo o porquê da vida, que é o título do livro, os problemas da existência, que é o título do capítulo, porque compreendendo essas questões aparentemente sem sentido, eu vou me colocar melhor dentro daqueles papéis que eu assumi. Lembrando que nós não temos só um papel. Eu sou expositor espírita. Sim, na casa espírita. Mas e o meu papel agora na família? Eu sou o pai, você é mãe, avô, avó, tio, filho, irmão, enfim, nós somos muitas coisas. Muitas coisas. E tirando da questão familiar, tirando a questão do movimento espírita, cada um de nós tem a profissão, então não quero aqui falar de profissão A ou B, mas nas profissões que nós abraçamos, somos importantes e podemos, a partir delas, construir uma sociedade melhor, fazer aquilo que amamos. O que seria do mundo não fossem os professores, por exemplo, aqueles da área do direito, os próprios políticos tão mal vistos por nós, até porque cá entre nós muitos deles realmente não fazem o bom uso do cargo que possuem,
mas ainda assim não podemos menosprezar a importância deles na sociedade? A importância daqueles que, neste período de pandemia, quando eu ainda gravo este estudo, daqueles que estão se desdobrando em múltiplas tarefas essenciais. Enfim, cada um de nós exerce um papel importante na sociedade. Isso é interessante. E estes papéis, na família, no movimento espírita ou na religião que cada um faz parte, na profissão, eles vão sim falar de como eu estou lidando, né, com tudo isso, e quando eu desencarnar, essa minha conduta, família, movimento espírita, profissão, sociedade, vai sim refletir na minha tranquilidade ou intranquilidade no mundo espiritual. A gente fica muito preocupado. Será que o rico é salvo? Será que o pobre é salvo? Será que é melhor ser homossexual ou ser heterossexual? Será que é mais fácil reencarnar como homem ou como mulher? Branco ou negro? Índio ou não índio? Enfim. A gente fica preocupado com esses rótulos, essas questões aparentes e não se preocupa com a essência. E a essência, ela está demonstrada em como nós nos comportamos nesses múltiplos papéis que nós assumimos ao longo da encarnação. E aí Leon Denis vai nos dizer então aqui que é necessário a gente consultar, né, esse objetivo da vida. E ele vai dizer que aí está a base, a verdadeira motivação de qualquer civilização. Tal é o ideal, tal é o homem. Para as coletividades, como para o indivíduo, é a concepção do mundo e da vida que determina os deveres, fixa o caminho a seguir, as resoluções a adotar. Bom, então o que a gente precisa fazer então? Desenvolver em nós, ampliar em nós a concepção do mundo e da vida. Porque quando eu olho para essas duas questões de uma maneira muito simplista, muito mesquinha, aí os meus deveres não são bem estabelecidos. E aí o caminho que eu percorro vai ser um caminho tortuoso, difícil, improdutivo. Mas quando eu compreendo o que é a vida, o que é o mundo, o que é viver em sociedade, aí sim eu consigo me esforçar mais para ser melhor naquilo que eu faço, onde eu estou, como eu estou, com as limitações que eu possuo. Ainda assim é necessário e é possível fazer sempre um pouco mais. Bom, meus amigos, a gente encerra aqui o estudo de hoje, convidando a todos, né, que continuem conosco para os próximos estudos em que daremos sequência. Hoje eu fiquei só no primeiro parágrafo do capítulo 2, mas no próximo estudo a gente inicia a partir do segundo e avança um pouco mais. Muita paz e até o próximo estudo das obras de Leon Denis.